Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O meu nome é Adriana, sou professora do primeiro ano e estamos hoje aqui para falar sobre a aula de Geografia. O tema de hoje se chama Brincadeiras e Culturas. Hoje nós vamos aprender que durante todos os anos da evolução do homem, a criança esteve presente em todos esses momentos. Sim, e que as crianças de antigamente são bem diferentes das crianças de hoje. As brincadeiras são diferentes, os brinquedos também são muito diferentes. A professora Adriana trouxe essa ilustração para mostrar algumas crianças do início do século XIX. Brinquedos de um mundo infantil. Anterior ao século XIX, as crianças, elas viviam juntamente com os adultos. Não havia essa diferenciação entre criança e adulto. Desde a criança ao nascer, quando começava a andar, ela já se misturava às pessoas adultas. Os adultos não enxergavam que as crianças precisavam de cuidados mais específicos e de informações para o seu crescimento também. Então, desde que começavam a andar, já tinham que trabalhar, não tinham tempo para brincar. E com o passar do tempo, isso começou a acontecer. As crianças, quem tinha acesso às brincadeiras, tinha uma vida de criança, eram as pessoas muito ricas, que faziam parte da nobreza, faziam parte de um reinado. E, conforme foi passando o tempo, as crianças, elas tiveram algumas transformações. Vamos observar? As crianças de antigamente, elas tinham acesso a poucos brinquedos, porque a maioria delas, geralmente, quando começavam a andar, acompanhavam o pai ou a mãe nos afazeres do trabalho e assim aprendiam os ofícios. Por exemplo, quando uma família, o pai era o sapateiro, desde pequenininho, os filhos, meninos, acompanhavam o pai e assim aprendiam a costurar sapatos, a fabricar sandálias e não se tinha muito tempo para brincar. As meninas também ajudavam a mãe nos afazeres da casa e também, quando cresciam, elas já se casavam, não se tinha muito tempo para brincar. A criança e o trabalho. Com a industrialização no mundo, o que aconteceu? As crianças começaram a sair de suas casas para ir trabalhar. Por quê? Desde a Primeira Guerra que aconteceu no mundo, as crianças, os pais dessas crianças iriam para a guerra e as crianças com suas mães tiveram que sair de casa e entrar para o mercado de trabalho, muitas vezes fazendo atividades que estavam além da sua compreensão e da sua capacidade física. Trabalhos braçais, trabalhos pesados, de carregar muitas coisas. E olha aqui, nessa época os brinquedos eram totalmente diferentes. Os brinquedos geralmente eram feitos de madeira, eram feitos de tecido e não se tinha muita mobilidade porque eram pesados e quando se manuseava quebrava com facilidade. Aqui a peteca e esse é um exemplo de boneca feita com louça e tecido, bem diferente das que conhecemos hoje, não é mesmo? Já no século XX, as crianças passaram a ter maior acesso à escolarização. As crianças começaram a ir para as escolas.
Sim, começaram a estudar. E não é só a família, as crianças das famílias muito ricas. Não, todos começaram a ter acesso às escolas. E olha aqui, as brincadeiras já do século XX, já um pouco mais anteriores ao que nós vivemos hoje, as crianças começaram a brincar muito. Elas começaram a desenvolver a criatividade, porque quando as crianças vão para a escola, elas precisam de aprender, interagir com outras crianças e também observou-se a necessidade que a criança precisa de brincar, interagir e desenvolver o raciocínio, a motricidade, os movimentos. E por aí começaram a surgir os brinquedos muito criativos que as crianças usavam. É porque elas tinham acesso a esse tipo de materiais. Por exemplo, o pé de lata. Olha aqui o pé de lata como era feito. 2 latinhas de leite e o barbante ou a corda. Aqui nós temos a perna de pau. Nós começamos a ter a industrialização também. Começaram os primeiros videogames. Olha aqui, a brincadeira do palito, o carrinho de rolimã, ioiô, o peão, a amarelinha. Aqui, e também, olha, o pogobol, que era também para pular. Olha, que brinquedos diferentes. Muitos de vocês não conheceram esses brinquedos, mas na época que a professora Adriana era criança, eu brinquei muito com todos esses brinquedos. Atualmente, as brincadeiras são totalmente diferentes. Quando eu era criança, nós não tínhamos muito brinquedos e nem recursos financeiros para comprar os brinquedos, então nós fabricávamos os brinquedos. Então, nós juntávamos os grupos para as brincadeiras e jogávamos coletivamente. Mas, hoje em dia, o que nós conseguimos ver são crianças brincando com o celular, com o tablet. E são brincadeiras e jogos individuais. As crianças passam a ter menos acesso com outras crianças. Vejam só, é um brinquedo industrializado que é individual. Olha aqui, outro brinquedo de uso individual. A boneca, a brincadeira de boneca ainda abre espaço para você interagir. Mas olha aqui, o videogame, todos, mas para o de uso individual, ou seja, as crianças estão tendo menos interação com outras crianças. Estamos também aqui para alertar sobre o uso do gel, tá? O álcool em gel para proteção das mãos. Use máscara se necessário sair de casa. E fique em casa com a sua família. Dessa maneira, todos nós estaremos protegidos contra o coronavírus. Cuide de você, cuide de sua família e cuide também de outras pessoas. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.